Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira, às 20 horas, para conversar um pouco. Eu desejo uma boa noite a todos, uma boa noite a todas. É importante que a gente escute bem direitinho o que nós vamos falar. Na sexta-feira, no domingo, dia 30, nós vamos tomar uma decisão super importante. É uma decisão para muito tempo, não é para 4 anos não. Nós atentemos para isso. Boa noite, Nelcione. Bom demais ter você aqui, que é muito bom. Estou com saudade de você, faz tempo que eu não lhe vejo. Muito bom, boa noite. No dia 30, nós temos uma decisão super importante. Não é uma decisão para 4 anos, não. É uma decisão para muitos anos. Vocês podem ter certeza. A decisão do dia 30 vai valer por muitos anos. Tanto se Lula ganhar, como se aquela lástima ganhar. Se Lula ganhar, nós vamos ter progresso, nós vamos ter a ampliação de tudo aquilo que Lula fez durante alguns anos, que o povo vai ver que o que está acontecendo não está certo. E se o outro ganhar, nós vamos ter muitos anos disso aí, que ele vai dar um golpe, vai tirar nosso direito de votar, vai... Bom, primeiro, na segunda-feira já vai ter aumento de gasolina, na segunda-feira. Que ele ganhe ou que ele perda, tanto faz. Não vai fazer diferença. Ele já anunciou, aliás, a imprensa já anunciou que teve aumento e ele não deixou aumentar. Boa noite, minha nora maravilhosa, Ana Lídia. Então, a votação do dia 30 é super importante. E para muitos anos, não é para agora. É para agora e continua. Nós vamos escolher um modelo que está aí, liberando armas, diminuindo recursos para as diversas ações governamentais e de fundamental importância. E é de certo, é que vocês estão vendo o Brasil como é que está hoje. Nunca existiu o que está acontecendo hoje. Pessoas estarem brigando um com o outro, matando os outros por causa de política. Política é para a gente discutir se a gente está a favor de uma proposta, a favor de um modelo ou não está. É simples assim política. Política você decide se determinada gestão é de interesse para a sua comunidade, para seu povo, ou se não é. Não é para eu matar ninguém porque ele discorda de mim. Não existe isso. Não é para ninguém me matar ou matar qualquer outra pessoa porque discorda. A discórdia é base da democracia. E é o que faz melhorar as atitudes dos gestores na democracia. É a discordância. Então nós vamos agradecer a todos que estão aqui. Vamos falar sobre um caso, os evangélicos. Eu vou falar um pouco novamente sobre isso. Os evangélicos, os cristãos, eles pensam que Richard Gutenberg, boa noite para você também, meu irmão, boa noite. Os evangélicos, os cristãos, eles precisam saber que Jesus, os ensinamentos da Bíblia, existem para nós salvarmos a nossa alma, não é o nosso corpo. O corpo não vai ser salvo. O corpo vai ser destruído, o corpo vai ser consumido pela terra. O corpo saiu da terra e vai voltar para lá. É simples assim. Mas esse corpo, quando está aqui na terra, ele sente dor, ele sente prazer, ele sente felicidade. Mas ele tem que procurar essa felicidade. A salvação desse corpo físico, somos nós que fazemos. Ele sentir dor ou anestesia ou falta de dor, depende dele.
Quando eu falo isso é com relação a viver. Se eu votar num governo que acabe com a farmácia popular, como ele fez, eu vou sofrer, porque meu ganho já é pouco. Quando eu digo eu, é a sociedade, que a maioria é pobre. Ganha até 2 salários mínimos, a maioria, 90% do povo. Então esses 90%, com um governo que tira o dinheiro todinho, praticamente, da farmácia popular, 60%, digo eu, 95% foi da merenda escolar, qualquer coisa assim. Então, um governo que tira qualquer coisa da pobreza, que ele está lá para fazer justamente o contrário, ele está prejudicando o corpo físico, ele não está prejudicando o corpo espiritual. O corpo espiritual salvamos nós, cada um de nós, ao aceitar Jesus e as propostas que Jesus trouxe para nós seguirmos a trilha de salvação. Não é a gente votando num governo que traz a fome de volta, encarece o valor dos alimentos, encarece o valor daquelas questões que fazem o alimento elevar o preço, favorecer esse tipo de condição. Isso nós não estamos salvando nosso corpo, não. Quando um governo prioriza exportar a alimentação que produz no país e deixa o próprio país passando fome, o governo desse não merece ficar. Isso é matemático, isso é o mais claro que existe. Como é que eu estava num governo que não tinha fome, que lutou para acabar com a fome, que tirou o país do mapa da fome, e vou apoiar um que voltou o Brasil para o mapa da fome? Isso eu não tenho nem palavra para falar sobre isso. A pessoa que apoia um governo que que decide que o país tem que estar no mapa da fome, o povo tem que estar passando fome no Brasil. Eu acho interessante as pessoas acharem que esse governo, porque o pastor está pedindo, porque o padre está pedindo, ele vai na onda. Não, não estou acreditando nisso. Eu estou tentando digerir essa questão e não estou conseguindo. A ministra Damares Alves, que hoje é senadora eleita por Brasília, eu não entendi até hoje por que o povo elegeu ela, não. O discurso dela, de Malafaia, e outros pastores que estão no Congresso Nacional, é de uma pobreza grande demais. Ela disse ontem, ela disse essa semana em Goiânia, na igreja, num púlpito, subiu no púlpito, no altar dos altares, no altar do Senhor, no santo dos santos, e disse que as crianças brasileiras estavam sendo sequestradas para Suriname, ou era Guiana Francesa, uma coisa desse tipo aí, aqui no norte do Brasil. Mas isso ela não conseguiu provar até agora. O Ministério Público solicitou essa prova dela. Ela disse que as crianças eram arrancadas os dentes, todos os dentes, as crianças de 3, 4 anos, 5 anos, e tinham que se alimentar líquido pastoso, que era para não criar fezes, para fazer sexo anal. Vê o cara dizer isso. E outra coisa, sem dentes, que era para fazer sexo oral. Ele disse isso numa igreja. Eu acabei de postar no meu canal do YouTube, arimateiamacedo.com, no YouTube. Quem quiser ver, tá lá. O que é que ela disse? Ela disse isso com essas palavras que eu estou dizendo, não é invenção, e não tem corte o vídeo. Eu vou deixar gravado aqui no meu... Ligação recebida de Januário Neto. Eu vou deixar gravado aqui no meu WhatsApp, no meu... Aliás, tem no Facebook meu esse vídeo que eu coloquei também, nesse instante, há pouco tempo. Acabei de colocar. Como é que eu digo isso no altar de uma igreja cheia de gente?
algum tempo atrás, 2013, 14, por aí, tem na internet também, quem quiser pode localizar. Ela disse... Eu quero saber por que a igreja ganha ouvindo isso. A igreja ganha com isso. Como é que a igreja aceita uma pessoa dessa dentro da igreja, cara? Eu não estou entendendo o que é que está acontecendo com a igreja católica, com a igreja evangélica, com os cristãos no Brasil, não. Achar que Bolsonaro é cristão, é? Como é cristão que faz? Como é cristão quando Jesus disse assim: pegue os pães e pegue 5 pães e 2 peixes, ou 2 peixes ou 5 peixes e 2 pães, alguma coisa assim, multiplique para todos se alimentarem. Será que nós não captamos o que é essa mensagem, não? Todos precisam comer, todos precisam se alimentar. Não só é um grupo só. Se desse para 3 pessoas, 4 pessoas, essas mercadorias que eu falei, Jesus tivesse entregado para 3, quando tinha acabado, quando acabou todo mundo. Ele foi multiplicar, rapaz. E como é que vamos botar num governo que está fazendo o povo passar fome? Em vez de multiplicar como Jesus fez, imitar o que é certo, o que é correto a gente tem que fazer. Só sabe quem passou fome, quem a fome, quem passou. Quem não passou não vai saber. O desemprego, a fome, tem que se acabar nesse país. Só Luiz Inácio que consegue fazer isso. Bolsonaro não vai fazer, porque o que ele está fazendo é tudo totalmente o contrário. As pessoas sensatas, as pessoas que pensam, a gente está escutando todo dia elas falarem isso. Será que tem que ser um pastor que tem que falar para mim isso? Será que tem que ser Marcos Feliciano, Magno Malta, esses caras que estão no Congresso Nacional, que vão lá só para mentir e votar contra o povo? Obrigado, Eleni, por você estar aí, minha querida. Muito obrigado. Então isso, meus amigos, nós não estamos brincando de palitim, ou de dado, ou de bola de gude, ninguém está brincando disso não, nem de futebol não, eu sou Vasco, o outro é Flamengo, nós estamos discutindo, não é jogo de Vasco e Flamengo não, é o futuro das pessoas, é o futuro das crianças, é o futuro dos adultos, é o futuro dos idosos. Propôs essa semana, o grupo de Bolsonaro que foi eleito, principalmente proposto por Mourão, um senador que foi eleito pelo Rio Grande do Sul, o vice-presidente, que já que ele não manda no Supremo Tribunal Federal com 11, vão botar mais 4 ministros para fazer 15. Eles vão botar 4 para fazer 15, para ficar mandando no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal. Pode isso? Isso era quando a gente era criança, que tinha... Eu vi muito isso, rapaz. Amigos meus que tinham condições, comprava bola, se ele não jogasse, não tinha futebol. Porque ele não dava bola para a gente jogar. Então, meus amigos, a situação está posta, não tem como voltar atrás. Ou é Lula que fez o que fez para o nosso país. Vou falar só com relação às pessoas das cidades pequenas e às pessoas que têm fazendas pequenas. Minha Casa Minha Vida, luz para todos. As casas que tem em Gurupi hoje foram feitas por Luiz Inácio Lula da Silva, na saída do Dueré e perto do aeroporto. Campos Belo e saída do Dueré, em Gurupi. Em Dueré vocês viram como é que foi as casas que Dilma e Lula mandou e o que é que aconteceu com as casas. Então nós temos que ter um governo sério, um governo honesto, um governo que faça as coisas para o povo. Nosso candidato não tem o que nós discutirmos. É a luta do bem contra o mal, é a luta de quem faz pelas pessoas e a luta de quem faz por ele mesmo. A lista de crime de Bolsonaro é muito grande. Eu não sei como é que ele vai se sair. E a lista de pecado.
O lado de cima não esquece das coisas, não. Não esquece das coisas. Os crimes cometidos, a pandemia, a falta de vacina, e a morte das pessoas na pandemia, sem uso de máscara, sem ajuda financeira. Aí alguns vão dizer, teve ajuda financeira, mas não foi para todos, não. Muitos ficaram sem receber o auxílio pandemia. Muitos ficaram sem receber. E tiveram que ir para a rua e morreram. Teve propina por causa da vacina. E muitos outros crimes, deixar queimar a Amazônia mais do que o que é. Rapaz, é uma situação. A última agora foi o desvio de 1 bilhão na licitação para construção de estrada no Brasil. Então nós não temos que discutir, nós não temos que ter dúvida. O povo nordestino, o povo mineiro, o povo do Tocantins, sabem quem vai votar. A maioria, né? A maioria do povo. O povo de todos os estados sabe votar, mas a maioria desses estados votou para Lula. Todo povo brasileiro sabe escolher. Não tem como ele não sabe diferenciar o governo Bolsonaro que tá destruindo o país e o governo de Lula, que trouxe para o país felicidade, alimentação, faculdade, universidades, educação, saúde. Outra coisa interessante, obrigado por todos que estão aqui. Outra coisa interessante que eu vou falar agora é sobre o Nordeste. O Nordeste brasileiro vai ampliar a votação. Nós vamos sair com a votação pelo menos 20% a mais aqui no Nordeste. Está plenamente enganado quem achar que Bolsonaro vai ganhar a eleição. Porque não vai. Porque o povo está entendendo o que é que está acontecendo no Brasil. As fake news, as mentiras que saem a cada hora, a cada momento disparam memes mentirosos na internet, no WhatsApp. Dá nojo a gente olhar o WhatsApp hoje, a não ser que seja de uma pessoa pessoal para você, mas em grupo dá nojo. A criação de fake news, mas não tá atingindo o objetivo das fake news, o povo não está acreditando mais. O Nordeste vai ampliar a votação. E eu acredito que no resto do país também. A mentira não está mais sendo acreditada. Os apoios de Bolsonaro são os mesmos que foram no primeiro turno. Aí ele fica apresentando Zema, governador de Minas Gerais. Zema já era dele, nunca mudou para o lado de Lula, não. Agora, o governo de São Paulo, que perdeu a eleição, ficou em terceiro lugar, disse que ia apoiar Bolsonaro. Mas o secretariado, boa parte dele saiu dele. É assim que está acontecendo no Brasil. Porque o que está em jogo não é se é Lula ou é Bolsonaro. É se nós vamos manter a nossa democracia, é se nós vamos voltar ao estágio anterior de eu respeitar a sua vontade, de você respeitar a minha. É isso que está em jogo. E além disso, a proposta de governo, que é completamente diferente.
inversamente proporcional. O que é que isso quer dizer? Não tem nada a ver o que Bolsonaro propõe com o que Lula propõe. Agora Bolsonaro virou um gatinho agora. Ele sempre foi bruto, grosseiro, misógino. Preconceituoso, mas agora virou, agradecer o povo pelo estado de voto, meu povo nordestino. E a semana passada chamou o povo nordestino de analfabeto e burro, e jumento. Então, meus amigos, a eleição está posta, vai ser dia 30. Eu penso que o que nós falamos até agora é importante para que você decida o que é que você vai fazer com o seu voto. Ou nós votamos ou nós vamos numa trilha do amor, da democracia, da pátria, do respeito às pessoas, ou vamos na outra que é tudo o contrário. Que pátria amada é essa que eu amo? Pátria amada que o governo Bolsonaro fala, pátria amada. Tem até é o slogan do governo dele. E a pátria amada está sendo saqueada, a pátria amada está sendo maltratada com a doença, com a fome e tudo mais. Cuidemos de nós, meus amigos. Vamos cuidar de nós mesmos, do povo. O povo precisa cuidar do povo. Dia 30 está aí. Hoje é dia 11. Falta 19 dias. E esses 19 dias é para cada um de nós virar um voto para Luiz Inácio Lula da Silva. Cada um que concorda com suas propostas virar um voto. Cada um virar um voto. E é isso que eu estou tentando, conversando com as pessoas. Eu agradeço a cada um que está aqui agora. Terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente para pedir seu voto, pedir seu apoio. Aquele empresário lá do Pará, que queria obrigar os funcionários a votar em Bolsonaro, ele se deu mal. Em vez de ele dar R$200 a cada funcionário, ele vai ter que dar 2.000 agora, não é nem depois da eleição. Ao invés de ele gastar ali uns... tem 40 funcionários, vezes 200, em vez de ele gastar uns R$8.000, ele vai gastar uns 500 mil, com defesa, com tudo mais, ainda corre o risco de ser preso. Tem um empresário em Gurupi que fez a mesma presepada. Ele precisa também sofrer alguma penitência. A justiça está avaliando aquele vídeo dele. Eu não sou obrigado a forçar as pessoas da minha casa, nem da minha casa, a votar em Lula. Eles votam porque eles concordam com o que Lula está propondo. Imagina as pessoas que só trabalham para mim, só me enriquecem. Porque esses empresários ficam ricos por causa que as pessoas trabalham para eles. Não é bondade dele dar emprego. Eu não vou investir. Não investe, quem perde é você, rapaz. Quando você investe numa empresa que gera emprego e os trabalhadores vêm trabalhar, quem enriquece é você, não é eles não, rapaz. O discurso mais besta que eu vi na minha vida foi daquele empresário lá de Gurupi. Nós não podemos forçar as pessoas onde a votar, onde a gente quer, não. As pessoas têm que decidir onde é que elas têm que votar, porque elas que vão sofrer, ou ser feliz. Quando eu voto num candidato, ou eu vou sofrer ou ser feliz. Quando eu voto numa proposta.
Então eu quem tenho que decidir, não é ninguém que tem que decidir por mim, não. E empresário não dá enverga a ninguém, não. Empresário dá, tem um recurso, cria uma empresa, monta uma fábrica e emprega as pessoas. Mas não é porque ele está achando bom que está dando emprego, não. Ele está enricando em cima com o seu trabalho. Você está trabalhando para ele, está gerando riqueza para ele. E muitas vezes nem lhe paga justo, ainda corre atrás do Congresso para tirar direito seu, direito trabalhista que você tinha. Como foi feito na reforma trabalhista. E vai ser feito mais ainda, vai ficar pior ainda se esse governo ganhar a eleição. E eu não sei se não vai ser com esse Congresso que nós conseguimos eleger. O povo brasileiro elegeu um Congresso muito ruim para ele. Que Bolsonaro está mentindo, dizendo que o Congresso está junto com ele, vai melhorar para o Brasil. Onde é que vai melhorar para o Brasil? Ele sem o Congresso, que teve que comprar o Congresso com orçamento secreto, para não ser caçado, não ser impeachmentado. Imagina, ele fez o que fez, imagina ele com o Congresso todo na mão. Aí o resto do direito trabalhista vão para o pau e nós vamos ficar do jeito dos Estados Unidos. Ou trabalha até morrer, ou quando passar dos 60, 70, se adoecer, vai morrer de fome. É assim que acontece nos Estados Unidos. Tem direito trabalhista nenhum. Nem lei trabalhista existe lá. É o país da livre concorrência. É o país do mata-mata. Os grandes matam os pequenos sempre. É assim que acontece lá. E eles querem transformar o Brasil desse jeito. E só quem consegue não deixar isso é a gente. A gente fez um Congresso que é capaz de fazer isso com a gente. Mas se a gente tiver um governo contrário a esse Congresso, a gente pode negociar e não tem nada contra os trabalhadores. Então, está posta as propostas. Luiz Inácio da Silva é o meu candidato. Geraldo Alckmin é o meu candidato a vice-presidente. Contrário aos outros dois. Por que isso? Porque eu acho que os pobres, os aposentados e os trabalhadores precisam de governo que saiba que o trabalhador, o aposentado e o pobre é quem constrói esse país. Nessa camada social, nesses 95%, é quem construiu essas riquezas que o Brasil tem. Foi quem construiu e está construindo. Então essas pessoas têm que saber que governo é para defender essas três classes: pobre, aposentado e trabalhador. Então nós temos que olhar um governo que seja comprometido com essas camadas. E eu estou junto. E o governo é Luiz Inácio da Silva, o número é 13. Um abraço para vocês, foi muito bom estar aqui. Terça-feira, às 20 horas, estaremos novamente aqui para conversar com vocês. Um abraço.